Populismo foi um tipo de situação política experimentada na América Latina entre as décadas de 1930 e 1960, que teve como grande contexto propulsor a crise de 1929. Nessa época, várias das nações latinas, vistas como portadoras de uma economia periférica, viveram uma fase de desenvolvimento econômico seguido pelo crescimento dos centros urbanos e a rearticulação das forças sociais e políticas. Foi em meio a essas transformações diversas que a prática populista ganhou terreno. Dentre as características do populismo está o fato de que o contato do líder com as massas acontece diretamente, isto é, o líder não precisa de ninguém que intermedie seu contato com o povo, mas vai pessoalmente de encontro a ele, torna-se amigo dos pobres, preocupando-se com a situação individual. Através dessa proximidade, cria laços que permitirão a ele ser eleito sobre os aplausos da grande massa popular que a ele confia, posto que se trata não de um político qualquer, mas de um amigo. Portanto, o populismo tem como foco as classes médias e baixas. Em 2009, o governo Lula criou alguns projetos que atingiram as classes médias nacionais. Por exemplo, cito o projeto Minha Casa Minha Vida, que possibilitou a consumação do sonho de aquisição da casa própria por famílias com renda de até R$ 1.200, sendo que ainda possibilita um subsídio do governo federal que pode chegar a até R$ 11 mil para aquisição de moradias na planta com valor de até R$ 100 mil. Políticas como estas incentivam a construção civil em um momento em que a economia global neoliberal está em crise. Curiosamente, com origem no problema habitacional estadunidense. O primeiro líder populista a ter grande destaque no Brasil foi Getúlio Vargas, que por meio de amplas alianças e o controle dos meios de comunicação, se transformou em uma grande unanimidade política. Seu discurso nacionalista e a concentração de poderes políticos lhe ofereceram uma longa carreira presidencial, como um exemplo da pluralidade de ideias desse período. Podemos notar que Vargas conseguia, ao mesmo tempo, ser considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Jânio Quadros, durante sua campanha presidencial, abraçava desconhecidos e comia com seus eleitores. Chegando ao poder, elegeu a vassoura como símbolo de um governo que varreria a corrupção do país. Suas medidas oficiais causavam muita polêmica. As ações populistas já não eram tão eficazes como antes. Os esforços feitos para a sociedade já não eram mais viáveis devido à bola de dívidas criadas. Com o seu governo indo de mal a O populismo utiliza a manipulação das camadas populares por meio de promessas, muitas vezes não cumpridas, a eliminação dos intermediários no processo de contato com as massas. A característica dessa manipulação é contato direto com o povo e o líder carismático sem intermediação dos partidos ou corporações. Foi nesse momento que alguns políticos buscaram o apoio dos diferentes setores de uma sociedade em pleno processo de modernização. O carisma, os discursos melodramáticos e o uso da propaganda massiva produziram ícones da política que, ainda hoje, inspiram os hábitos e comportamentos das lideranças políticas. Os estudiosos dessa época definiram tal período histórico como o auge do populismo no Brasil. Mas será que existe uma relação entre coronelismo e populismo? Feita essa superficial exposição, que relações podem ser estabelecidas entre coronelismo e populismo? Pode-se afirmar que ambos são caracterizados por métodos autoritários, já que o primeiro assenta-se sobre a barganha ou a intimidação para alcançar seus objetivos, e o último utiliza-se de concessões de benefícios, mas sempre deixando subentendido que os mesmos condicionam-se a uma submissão acrítica ao líder populista.